Atos capítulo 2. Atos 2, a gente vai ler só o verso 36 aqui. A gente vai para outro texto. Atos 2, a gente vai ler o verso 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Pai bondoso, abençoa-nos com a tua palavra, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tenho meditado um pouquinho sobre esse texto da palavra de Deus. Quando eu estava no seminário, me foi ensinado que, na verdade, a multidão que gritou crucifica-o para Jesus era uma multidão de fariseus, escribas e saduceus. Mas aí, conforme eu fui estudando mais a palavra de Deus, eu falei, olha, não é bem assim não. A multidão era composta de várias, tinha também saduceus, fariseus, né? Claro que eles estavam ali agitando, mas estava o povo ali também. E aqui nós vemos que Pedro, quando ele fala com as pessoas aqui, no dia de Pentecostes, são pessoas que estavam em Jerusalém, que vieram de todo lugar, tanto que nós vemos, né, que as pessoas falam, olha, estou falando nossa língua, de vários lugares, que as pessoas vinham de todas as regiões para participar das festividades da Páscoa, né? De todo o império, judeus vinham para participar da festividade da Páscoa, então tinha judeus ali de todo lugar. Então, quando Jesus estava sendo exposto ali para ser escolhido entre ele e Barrabás, tudo mais, tinha gente de todo lugar ali assistindo. Jerusalém estava lotada por causa da festividade da Páscoa, né? Então, tanto que eles estavam preocupados demais em fazer alguma coisa logo com Jesus que não atrapalhasse a festividade da Páscoa. Então, tinha toda essa preocupação, que a cidade ia ficar assim. E aqui Pedro comprova isso, porque ele fala com as pessoas que ouviram um alvoroço, né? E as pessoas vieram ver, e ele fala, ó, saiba toda a casa de Israel que é esse Jesus que vós crucificastes. Vocês gritaram, vocês o mandaram para a cruz. Deus o fez Senhor e Cristo. E agora Lucas 23. Lucas 23, a partir do verso 18. Toda a multidão, porém, gritava, fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam, crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhes perguntou, que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então, meus irmãos, nós que já conhecemos esse texto, né, que já trabalhamos com ele várias vezes em estudos, em pregações, ou nas nossas leituras bíblicas e meditações, nós conhecemos bem, né, o julgamento de Jesus. Pilatos vendo que Jesus era inocente, né, como até falei na pregação da Páscoa, ele teve inteligência para concluir que Jesus não tinha culpa nenhuma, mas não teve a coragem de fazer o que era certo, não é verdade? A coragem de fazer o que era certo. Então, o povo pediu a sua crucificação. E o povo, aqui se fala, é aquele povo que Pedro falou, ó casa, toda a casa de Israel, ou seja, era o povo judeu, o povo de Deus pediu a morte de Deus, não é verdade? O povo de Deus pediu a morte do Filho de Deus.
Deus enviou o seu Filho para o seu povo, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Veio para os que era seu, o seu povo. Os seus não o receberam. Quando nós estudamos os evangelhos, nós vemos que os sacerdotes, escribas e fariseus, né, os religiosos da época, aqueles que conheciam a Torá, foram os que mais deram trabalho para Jesus, foram os que mais bateram de frente e perseguiram Jesus, não é verdade? E quando você vê a história de Atos e a perseguição que Paulo sofreu, as pessoas que mais deram trabalho para ele teve problema também com os gentios, né, de outros povos, mas o principal eram os judeus, não é verdade? Judeus que liam a lei nas sinagogas todo sábado, eles foram que mais deram trabalho para Paulo, eles que mais perseguiram Paulo, eles que mandaram Paulo para a prisão, prenderam Paulo, mandaram Paulo para ser julgado e tudo mais. Muito triste isso. O povo que conhece a palavra de Deus foi o povo que mais deu trabalho, que mais foi contra o Evangelho, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, no pregador Paulo e tantos outros cristãos da igreja perseguida. Irmãos, eu conversando com alguns pastores e até irmãos recentemente, esse fato veio à mente para mim, né? Esse fato aflorou, né? Às vezes as pessoas que mais dão trabalho, as pessoas que mais dão problemas para pastores, para os irmãos também, né? São crentes, são pessoas que conhecem a palavra. Muitas vezes a igreja tem problemas com descrentes, é um vizinho que odeia crente, vizinho com som alto, vizinho maconheiro, que, né? Tem isso, mas no geral o problema são os próprios crentes. São as pessoas que conhecem a Deus, conhecem a palavra de Deus, são as pessoas que são chamadas de povo de Deus. Povo de Deus. E conforme nós acabamos de ler aqui, né? O povo de Deus mandando o Filho de Deus para a morte. Para a morte. E qual morte? Morte de cruz. A cruz foi inventada pelos persas, né? Eles inventaram essa forma de matar, essa forma de matar atroz, com requintes de crueldade. Eles não queriam que morresse rápido. Eles queriam uma forma de torturar e judiar daquele que era condenado. E aí os romanos pegaram essa forma de matar e aperfeiçoaram. Eles davam tratamento antes ainda, né? Antes de mandar o cara para a cruz, eles açoitavam o condenado de uma forma que quase matavam, e alguns chegaram a morrer durante o açoitamento. Então tinha que ficar um soldado vigiando o estado de vida do prisioneiro. Dependendo da situação do prisioneiro, estava prestes a morrer, ele mandava parar para que ele fosse exposto na cruz e todos vissem, porque a cruz ela servia como aviso. Ele ficava num lugar alto para toda a cidade ver, olha o que acontece com quem desafia o império. Então todos conheciam a crueldade da cruz. Era algo que não era só em Jerusalém, mas em todo o império era praticado, e era algo horrendo de se ver. Um autor falou que a cruz entrou para as artes depois que o último homem que viu uma crucificação de verdade morreu. Pois quem via uma crucificação de verdade não teria coragem de retratar a cruz, de fazer desenhos da cruz, ou mesmo de carregar uma cruz e levar uma cruz, de tão horrível que é, né? E é tão horrível que os romanos não permitiam que cidadãos romanos fossem crucificados. Os romanos não podem passar por isso. Então era só para os piores criminosos, os crimes mais hediondos, que eram mandados para a cruz, né? E o povo conhecia a crueldade da cruz, a força que é a cruz de instrumento para judiar da pessoa, uma crueldade inexplicável. Ainda assim eles gritaram para Jesus: crucificam. Sabe, eles viram um bandido conhecido, preferiram soltar aquele bandido e mandar um homem bom, que
fez o bem, que ajudou, que curou, né? Eu citei isso recentemente. Preferiram mandar aquele homem para a morte mais cruel. E eu fiquei meditando nisso. Crucifica-o, mandaram Jesus para a cruz. Então não houve uma ignorância quando eles mandaram Jesus para a cruz. Não foi algo assim, eu não sei o que é essa cruz, manda aí, vamos ver o que é, né? O que é esse negócio de cruz aí? Não. Eles deram, quando Pilatos falou que farei de Jesus, eles gritaram, crucifica-o. Não foi Pilatos que sugeriu, ei, eu tenho uma forma de morte aqui que vocês não vão acreditar. Olha, né? Uma inovação que está chegando agora. Não, eles já conheciam a cruz. A frase crucifica-o, lembre-se disso. A frase crucifica-o partiu deles. Mandar o homem para a morte mais cruel e mais dolorosa partiu deles, do povo. Do povo. Então não houve ignorância. Eles sabiam que era a cruz. Houve ódio, houve um desejo por maldade, né? Irmãos, e todos conheciam a fama de Jesus. É isso que é impressionante. Várias vezes nos evangelhos fala que a sua fama se espalhava por toda a região, por toda a circunvizinhança. Os evangelhos falam isso, que vinham pessoas da Judéia, de Decápolis, para ver Jesus. Então as pessoas viam. E Pilatos conhecia a fama de Jesus, Herodes estava ansioso para conhecer Jesus. Havia uma fama ao redor de Jesus. O que ele fazia, o seu bem, os seus ensinos, a sua palavra. Mas eu queria entender, sabe, meditando no texto, Deus, mas então, conhecendo quem era Jesus, sabendo que tinha um criminoso que merecia ir para a cruz, mas Senhor, por que escolheram o Senhor, né? Mandar para a cruz? Eu sei que estava tudo dentro do desígnio de Deus, ok, mas tentando entender o povo, por que no meu entender, meus irmãos, é que eles não estavam satisfeitos com Jesus. O povo não estava satisfeito com Jesus. Ele não era quem eles esperavam, né? Eles queriam um rei, um libertador, mas do estilo libertador de Roma. Chegasse, né, com seu exército, libertando o povo judeu e exaltando o povo judeu, né, e libertando os judeus do jugo de Roma, e já, né, com poder e glória, como o filho do homem que é descrito em Daniel 7,13. Era isso que eles queriam. Eles sabiam que Jesus era bom, mas não estavam satisfeitos, né? Ele era piedoso demais, exigente demais, santo demais talvez. Ele falava, olha o que Jesus falava, em amar, perdoar, servir, priorizar a vontade do Pai, confiar nele, amar os inimigos. Então, de alguma forma, aquilo não é o que o povo esperava, não era o Messias que eles queriam, não era o tipo de Messias que os satisfazia. Jesus falava sobre suportar o sofrimento com amor, com fé. Jesus falava sobre negar a si mesmo, sobre levar a cruz. Jesus falava sobre um reino futuro, não um reino agora. Então, eles não estavam satisfeitos com Jesus, não era bem o tipo de Messias que eles estavam esperando. Por isso, quando foi perguntado, eles gritaram sem pestanejar, crucifica-o, mata-o, mas mata-o da forma mais cruel. E eu fico me perguntando, irmãos, se eu fosse um judeu naquela época, na época de Jesus, será que eu estaria naquela multidão também gritando crucifica-o? Se você tivesse, você fala, não pastor, imagina, eu jamais. Mas pensa bem nisso, irmãos. Como nós agiríamos? Não sei, é só uma conjectura. Como será que eu gritaria? Porque eu ia estar vendo um homem comum na minha frente. Um homem comum. Não tinha nada, não brilhava o rosto dele, não tinha um círculo amarelo igual nos vitrais, destacando Jesus dos demais homens. Era um homem comum, uma aparência comum. Sujo, empoeirado, com lama, com suor, com sangue machucado ali que os soldados fizeram nele. Era um homem comum. Só que aquele homem fez o bem, mas não era bem o que eu esperava. Eu queria mais. Talvez eu ia querer mais, né?
Irmãos, muitas vezes Jesus não é o que todo mundo quer. Normalmente as pessoas querem a filosofia do pão e circo. Pão e circo, né? Que é comida, suprimentos das necessidades e diversão. Suprimentos das necessidades e diversão. E se ele não fizer isso, não serve. Um Messias que exige compromisso e sacrifício, não serve. Por isso que não pensaram para descartá-lo, não pensaram para persegui-lo, para matá-lo. Então, irmãos, eu queria, para a gente terminar, para a gente refletir, né? Como eu falei no começo, sobre o povo de Deus, os judeus perseguiram Paulo, perseguiram os religiosos que perseguiram Jesus, o povo que gritou crucifica-o, né? Um povo que conhecia a fama de Jesus e tudo mais, com certeza. Queria para a gente refletir um pouquinho, irmãos. Será que o nosso conhecimento bíblico, nosso tempo de igreja, nos tem feito melhores ou piores? Pensa de quando você se converteu. Você se converteu, você estava empolgado, você queria aprender mais de Jesus, né? Tudo era novidade, era tudo gostoso, você cantava com aquele ânimo, mas com o passar do tempo, será que você está ficando melhor ou pior? Você é mais perdoador agora ou antes? Antes você conhecia pouco, você louvava com mais devoção, antes ou agora? Você tem mais sede da palavra de Deus agora do que você tinha antes, quando você começou? O passar do tempo, o que tem feito com você, meus queridos? Porque agora você é um conhecedor da palavra. Todos nós somos. Como nós estamos reagindo? O povo, quando Jesus chegou, era novidade. Grudavam em Jesus, queriam fazer Jesus rei. Mas passou o tempo, ouviram, viram, ficaram junto dele durante um bom tempo. No final, cansaram dele. No final, o povo estava, né, com ranço de Jesus, né? Irmãos, nós somos pessoas, os batistas, eles são pessoas conhecidas por estudar a palavra de Deus, por conhecer a palavra de Deus, e às vezes dentro de igrejas batistas acontecem coisas que nem pessoas do mundo acreditariam. Nem pessoas do mundo acreditariam. Não sou batista, muitas igrejas que levam a Bíblia mais a sério, igrejas batistas, igrejas presbiterianas e outras, às vezes acontecem coisas lá dentro que assustam. Você fala, não é possível que crentes podem fazer isso, pastores podem fazer isso. Assim como parece, não é possível que as pessoas gritariam para Jesus crucificam. Como que pode? Não entra na cabeça. Como que pode o povo que viu tudo que Jesus fez, a fama de Jesus, a bondade de Jesus, mandar ele para a morte mais cruel, mais humilhante, mais vergonhosa? Não entra na cabeça, irmão, não faz sentido. E não faz sentido também as atitudes de alguns crentes, dando mau testemunho, fazendo coisas assustadoras em sessões, em perseguição com pastores. Irmãos, às vezes a gente ouve coisas que deixam a gente de cabelo em pé. Como que pode? Como que pode? O C.S. Lewis, o autor do Crônicas de Nárnia, ele fala uma frase que é: entre os homens maus religiosos são os piores. Homens maus religiosos são os piores, porque são aqueles que conhecem a verdade, conhecem a palavra de Deus e ainda insistem em ser maus. Ainda insistem. Pensar nesses homens é pensar naqueles fariseus, aqueles saduceus, conheciam tanto da lei, se gabavam disso, mas eram maus, eram cruéis, havia uma podridão. Jesus fala, vocês são sepulcros caiados, só tem beleza por fora, mas e por dentro? Irmãos, o que o tempo tem feito conosco, irmãos? Às vezes não acontece assim no namoro, no casamento? Quando casa, no namoro, é aquele love, aquele romantismo. Mas aí vem o costume, vem a canseira, e hoje em dia só patada, só secura. Mas acontece isso nos casamentos. Era com o passar do tempo
para ser mais amoroso, o homem ser mais romântico, a esposa, era para eles estar mais unidos, mas tem casais que você encontra que já não se fala, só falta dormir em cama separada já. Mas o que está acontecendo? Era para estar mais unido do que nunca, porque passaram por tanta coisa juntos e lutaram, e chegaram até ali, enfrentaram batalhas. Agora, o que aconteceu? Casais crentes, conhecedores da palavra, conhecedores da ordem de Jesus de amar o próximo. E quem é mais próximo do que o seu cônjuge? Tem pessoa mais próxima do que o cônjuge? Dá para imaginar? Nem o filho é tão próximo quanto o cônjuge. E com o passar do tempo a coisa mudou. Irmãos, essa é a questão. Por que com o passar do tempo esfria e muda as nossas atitudes, sendo que era para melhorar, para a gente crescer em santidade? E às vezes a gente só cresce em conhecimento, igual os saduceus e os fariseus. Por que acontece isso, irmãos? Será que nós estamos realmente satisfeitos com Deus? Aqueles judeus não estavam satisfeitos com Jesus. Ele não era o que eles esperavam. Não atendeu às expectativas deles. Será que nós estamos realmente satisfeitos em nosso Deus? Outra meditação que eu fiquei pensando. Será que eu estou de verdade, sinceramente, entre eu e o Espírito Santo, que conhece o meu coração, estou realmente satisfeito no meu Deus? Ou eu tenho que buscar satisfação em outras coisas, em bens materiais, em reputação, em aprovação das pessoas? Eu tenho que agradar as pessoas a todo custo para mim ficar satisfeito. Eu estou satisfeito com Deus? Eles não estavam satisfeitos com Jesus. Satisfação em Deus. Se eu estou sem dinheiro, se eu estou sem saúde, se ninguém me ama, e aí? Aí eu não me alegro mais, não louvo mais o Senhor. Irmãos, o povo que viu o amor encarnado, Jesus, desejou-lhe o castigo mais cruel. Será que podemos um dia agir assim? Pagar o bem que temos recebido com tanto mal? Será que podemos, irmãos? Quando? Não é se, é quando. Quando, ok? Não é se vai acontecer, é quando acontecer. Quando Jesus for oposição aos nossos desejos e ao nosso querer, iremos segui-lo ou iremos rejeitá-lo, como o povo fez? Porque isso vai acontecer. Se já não aconteceu, se já não está acontecendo. Quando Jesus for a oposição à nossa vontade, ao nosso querer, a gente vai ficar do lado dele ou vai rejeitá-lo como o povo fez? A nossa fé é provada, irmãos. Quando Jesus bate de frente com a nossa vontade, a nossa fé está sendo provada. E aí? Eu vou dizer não para mim mesmo ou vou dizer não para o Senhor, como o povo fez? Para a gente refletir. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por saber que o Senhor foi fiel até o fim. Obrigado, Senhor, por saber que embora não sejamos melhores do que aquele povo que gritou crucifica-o, a gente pensa que é melhor, mas não é. Somos tão pecadores quanto eles. Ainda assim o Senhor nos amou e o Senhor nos perdoou. Meu amado Deus, que nós possamos estar satisfeitos no Senhor, de verdade. Que o nosso coração descanse na paz do Senhor. Que o hino que nós cantamos, que a paz do céu realmente encha o nosso coração a cada dia, Senhor. A paz de saber que nós temos um Deus que não muda, um Deus que foi rejeitado para nos salvar, um Deus que foi crucificado e não desceu da cruz por amor a nós. Meu amado Deus, que nós possamos melhorar com o tempo, Senhor. Que o nosso tempo de oração melhore, nossa vida de oração melhore, não piore. Que o nosso louvor seja mais atento e mais sincero com o passar do tempo, e não corriqueiro e cantar da boca para fora, distraído. Que o nosso desejo de estar na casa do Senhor seja maior com o passar do tempo, e não pior. Oh Deus, que o nosso conhecimento bíblico não seja um dia usado contra nós pelo Senhor, por nós conhecermos tanto, recebermos tanto, pois seremos cobrados. Ao que muito é dado, muito será cobrado. Que possamos, Senhor, estar mais parecidos com Cristo a cada dia, Senhor, com o passar do tempo.
Que a mudança em nossa vida seja uma mudança para melhor, para a glória do Senhor. Que a gente cresça mais em paciência, que a gente cresça mais em mansidão, cresça mais em vigilância, sabedoria, em guardar a língua e não julgar precipitadamente sem ter todos os fatos. Que a gente cresça, Senhor, e não piore, pois o passar do tempo, Senhor, deve glorificar ao Senhor. O nosso tempo de casa deve ser para a glória do Senhor e não para nós nos gabarmos, mas tem que ser para a glória do Senhor. Pai amado, nos ajuda, meu Deus, que quando a nossa vontade confrontar com a sua, Senhor, que possamos escolher o Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém.